Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos conversar aí sobre essa semana do dia 4 ao dia 10 de fevereiro, que é uma semana com fase nova, início de uma lunação e o ingresso de Mercúrio no signo de Aquário e mais muitos aspectos aí que nós vamos ter ao longo dos dias. Não é uma semana muito recheada de aspectos, mas tem esses eventos marcantes e importantes aí para o período atual. Então, vamos lá sem perder mais tempo. Bom, gente, nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Escorpião e finalizar com a Lua no signo de Peixes. No domingo, dia 4 de fevereiro, com a Lua ainda no signo de Escorpião, nós vamos ter este primeiro aspecto entre a Lua e Mercúrio. É um aspecto aqui com a Lua bem no finalzinho de Escorpião e o Mercúrio aqui no finalzinho de Capricórnio. É um perfil muito analítico. Se você tiver, por exemplo, interessado em aprendizado ou em conversas bem profundas, analíticas, que precisa tocar em detalhes bem específicos e complexos, este é o momento. Ele não é muito assim eloquente, ele não é aquela tendência muito movimentada com palavras, né? Assim, despojada tal, é uma tendência mais yin. Mas como temos a Lua em Escorpião, que é bem profundo, e o Mercúrio em Capricórnio, que é bastante analítico, isso tem um perfil muito pontual, que favorece, em todos os assuntos de Mercúrio, o que mais favorece é o tema ligado a estudos, é o tema ligado a concertos, por exemplo, né? Então, se na virada do sábado para domingo você estiver lidando com algum concerto, reparo em equipamentos, ou se você estiver lidando com questões eletrônicas também, seja construindo uma página, lidando com coisas assim do tipo que são analíticas, que precisam de detalhes, esse é um momento altamente produtivo, tá? Agora, a Lua está em Escorpião e a Lua em Escorpião tem um perfil bastante emocional, que assim vai a fundo. Então, para complexidades, para achar a agulha no palheiro, assim, ele é bem interessante, inclusive para os assuntos que dependam de pesquisa, investigação, descobrir coisas também pode ser aí favorável, tá? Bom, esse é o último aspecto da Lua em Escorpião para esse período, né? Aí nós vamos ter a Lua ingressando em Sagitário às 3 horas e 28. Mas antes eu queria dar um recadinho para você que não é inscrito aqui no canal. Se você está me assistindo, não me acompanha, não me segue aqui no canal do YouTube, começa a me seguir aqui, tá? Pode curtir o vídeo já a partir daqui para você não esquecer. Deixe seus comentários também de temas, deixe uma carinha falando, assisti seu vídeo, Ana, tá bom? E aí, se você quiser se tornar membro, temos uma seção de membros com vídeos exclusivos todas as semanas e lá a abordagem é um pouco mais técnica para quem quer aprender astrologia mesmo. Então, você pode se tornar membro, tá bom? Bom, vamos aqui para o momento da Lua ingressando aqui em Sagitário. Ingressa em Sagitário na casa 11, né, como vocês podem ver. A Lua em Sagitário, ela não tem um prejuízo de debilidade, né, como ela tinha em Escorpião, que é o ponto da queda, só que nesses primeiros graus, esses primeiros 10 graus, ela fica peregrina, que é uma condição tão desafiadora quanto uma debilidade do exílio, por exemplo, né? Ela fica num campo que ela não tem domínio nenhum, tá? Então é assim como se estivesse em uma terra totalmente estrangeira. Agora, a Lua, ela tem uma qualidade fria e úmida, né? Ela tem até uma representação de campo mais emocional, sentimental. E quando ingressa em Sagitário, que é um signo do fogo, com calor e com secura, vai agitando um pouco mais o clima. Então, assim, em termos de ritmo diário, ele aplica mais velocidade. Só que vocês que estudam astrologia, lembrem que o Sagitário é um signo mutável, então ele não permanece sólido assim o tempo todo, né? Isso pode significar que as coisas vão pipocando no sentido de coisas, né, que vão aparecendo, novidades de maneira geral. Não estou falando de novidades importantes, né, na sua vida, mas o clima geral ele tende a levar assim para coisas que vão se movimentando nesse sentido mais vigoroso. A lua em Sagitário vai ter um campo de motivação, né? Essa característica do fogo, ela motiva para ação, né? Tem uma tendência um pouco mais empolgada, tá? Eu lembro a vocês que essa reflexão aqui, ela é para a gente entender clima dos dias, não é para você fazer análise do que eu estou falando sobre o seu mapa natal. Previsões sobre mapa natal, são outras, tá? Que é um entendimento um pouco mais eletivo, mas para entendimento do clima mesmo, tá? Então aí vai ficando bem agitado. Esse momento do ingresso da Lua em Sagitário é 3h28, e depois desse momento, o aspecto que a Lua vai ter às 16h09 é uma quadratura a Saturno. Então, gente, o que acontece? Na madrugada ela ingressou em Sagitário, vai criando um pouco de agitação, só que ela vai chegar a esse ponto aqui de desafio com Saturno em Peixes, e o Saturno em Peixes tem uma tendência muito pesada, né? Ele tem uma tendência a romper com a velocidade.
Eu sempre falo, né? Eu penso muito no Saturno em Peixes como se ele fosse se arrastando, assim, né? Porque o Saturno ele tem uma tendência seca, só que Peixes é úmido, é como se você estivesse pisando num chão assim que não é sólido, assim, né? Que afunda o pé, por exemplo. Então, essa quadratura ela prejudica um pouco o ritmo mais empolgado. O Saturno é um dos planetas com característica maléfica, mesmo que em Peixes ele não esteja assim tão forte para representar um grande malefício, isso pode gerando um clima um pouco mais encostado, né? Vai prejudicando um pouquinho mais a velocidade, tá? E geralmente ele caminha um pouco para um campo de pessimismo, uma coisa assim também, né? Ele é um pouquinho enjoado também, certo? Aí, gente, só isso no domingo. Na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, nós temos o Mercúrio ingressando aqui no signo de Aquário. Vai acontecer exatamente 2 horas e 10 minutos na madrugada. O ingresso do Mercúrio em Aquário é um pouco melhor, assim, no intuito de interação e comunicação. Ele tem domínio na triplicidade do ar, né? Ele é um dos regentes da triplicidade do ar, inclusive noturno. Então, como o ingresso do Mercúrio em Aquário acontece ali durante a madrugada, né? Acaba sendo bastante favorável para a condição de Mercúrio. Então, o que a gente tem do Mercúrio em Aquário como uma expressão de mente, né, tal, é esse sentido um pouco mais lógico do pensamento, das notícias, dos assuntos que surgem de uma maneira geral no entorno. Então, ele sai de um campo muito profundo, do agulha no palheiro, que eu falei, investigativo e tal, e ele vai para um campo mais aberto. A gente precisa lembrar que o signo de Aquário, sendo um signo do ar, ele já não tem a profundidade que o Escorpião tem, por questão do calor. Então, o calor é para fora e o frio é para dentro, né? Então, os signos do ar, todos os signos do ar têm uma característica que para os planetas vai levando mais ao campo da extroversão. Então, esse Mercúrio em Aquário, ele vai para o campo lógico, tecnológico, científico, inclusive, né? O Saturno também tem uma relação científica, mas o Mercúrio bem nesse campo mais tecnológico que pode indicar aí notícias, descobertas, coisas do tipo, né? E também para o clima diário, ele vai favorecendo esse tipo de assunto, o que pega teorias maiores, pensamento maior sobre as coisas, que não é muito profundo, que não é muito especialista, né? E facilita a interação. Signos do ar são signos de transporte, o Mercúrio também, então ele facilita a comunicação também. 8h55, no dia 5 de fevereiro, segunda-feira, temos um aspecto leve entre a Lua e o Sol. Bom, e a Lua está aqui em Sagitário, que é o signo do fogo, e o Sol em Aquário. E o Sol, ele tem um poder aqui, né, nos signos do fogo. Ele é um dos regentes da triplicidade do fogo. E aí isso vai ajudando um pouco a qualidade do ritmo diário. Então tem uma tendência vigorosa, ela é bem energética, ela é rápida, é bem descomplicada. Então é fácil de levar o dia, assim, né, a partir das 8h55. Só que depois desse momento, a gente vai passar o dia inteirinho sem novos aspectos e a Lua vai ficar fora de curso, porque o próximo movimento dela é só na terça, quando ela ingressar em Capricórnio. Então, na segunda, a gente tem dois momentos muito cedo, né? Aí depois das 8h55, ali na manhã, meio da manhã, já vai ficar fora de curso. O ideal quando a Lua está fora de curso é você manter a rotina, manter seus passos, se você tiver já iniciado algum interesse importante, não tem problema. O que a gente não recomenda no sentido eletivo é iniciar coisas que tenham relevância para a sua vida nesse momento, para ela não carregar esse clima, né? Ela não carregar essa tendência da lua fora de curso que não movimenta ainda para algo novo, né? Que a gente diz que quando a lua está fora de curso, ela não emprega energia nova. E esse momento ele não acontece com a lua em graus finais, porque a lua vai estar em 16 graus e 9 minutos quando ela chegar ao aspecto de 60 graus com o Sol 8h55. Então, gente, ela tem quase metade do signo de Sagitário ainda para percorrer e ela vai ficar fora de curso. Então, isso não significa que logo a coisa muda. Por isso que no sentido eletivo a gente não recomenda esse tipo de momento para início de atividade, porque ela vai criando esse campo do vai não vai, assim, né? Não, não chega nada de muito novo. Gente, coisas do dia a dia, inícios assim que são coisas menos importantes, que não vão impactar sua vida de forma definitiva, é menos desafiador, né? A gente tem que ter essa consciência da vida individual para fazer a escolha do momento, porque as pessoas pensam que, por exemplo, vou comprar uma roupa nova, vou cortar meu cabelo. Isso é coisa cotidiana, o cabelo cresce conforme o tempo passa, né? Aqui a gente não recomenda para assuntos que sejam importantes mesmo, que podem gerar impacto na vida num sentido mais
profundo, né? Movimentar a vida, mudar a vida, né? Então, para esse tipo de assunto já não é muito legal. Se você quiser aprender astrologia, eu tenho os cursos lá na plataforma, tá, gente? O cupom continua valendo. Pega aqui embaixo na descrição do vídeo, tem aqui no canal do YouTube na descrição qual é o cupom que você tem que colocar para ter o desconto de 50% lá na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Tem curso de formação e cursos complementares, como eu sempre falo para vocês, tá? Então, acessa ali que você vai começar a estudar. Esse ano a gente vai ter outros cursos também. Segundo semestre é a minha dedicação para os cursos. E no primeiro vai ter novidade aí na loja, né? Eu estou montando a loja, ela está meio perdida e ainda está meio estranha. Só tem os cadernos de estudo, não era nem para estar aparecendo ainda, porque eu ainda vou reformular a loja, mas assim que eu abri começou a aparecer, então deixei aí. Mas a gente vai ter outros produtos também, tem traduções de livros e vão ter produto mesmo, vai ter incenso, vai ter um oráculo, então fica atento aqui no canal para não perder as novidades, tá? Bom, vamos falar da terça-feira, dia 6. Então, gente, a Lua vai ingressar no signo de Capricórnio 9 horas e 8 minutos da manhã. Quando a Lua ingressa em Capricórnio, aí ela está no ponto da debilidade dela, do exílio, do detrimento, né? Ela rege Câncer aqui, que é o signo oposto. Mas o Capricórnio, ele é um signo da Terra, então para toda a umidade da Lua, ele vai criando uma característica mais centrada, né? Do passo a passo, menos agitada do que quando ela estava em Sagitário, e isso vai criando uma tendência muito prática para a realização dos assuntos, sejam assuntos profissionais ou outros assuntos do seu dia a dia, você vai perceber que tem um clima bem descomplicado. E também durante a terça-feira, a Lua terá outros aspectos que são harmoniosos. Então, a terça-feira tem um quadro produtivo. Lembra vocês que a Lua está finalizando o ciclo dela, né? Está aqui na fase minguante, vamos ter a fase nova ainda nessa semana, e esse momento ele tende a uma característica bastante favorável, terça-feira. Então, depois do ingresso da Lua em Capricórnio, às 9h08, nós vamos ter às 21h18 a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno. E ela está no signo de regência de Saturno. E isso vai mantendo esse passo a passo, essa tendência organizada, vai facilitando um pouco o fluxo natural dos assuntos, né? Não é rígida, gente, porque o Saturno está em peixes, né? Então, mesmo que ele esteja enxergando aqui o domicílio dele, ele está em peixes. E a Lua também tem uma tendência úmida, né? Fria e úmida. Então, isso não cria aquele clima assim ríspido, muito rigoroso, né? Muito seco, mas concilia com uma tendência criativa. Então, a gente tem uma terça-feira produtiva, ela é descomplicada, vocês vão perceber isso, não tem agitação no clima, mas tem facilidade para levar os assuntos, de maneira geral. E depois, gente, às 22h41, aí é um aspecto harmonioso entre Lua e Júpiter, esse aqui. E esse aqui ele é bem interessante para a manutenção dos assuntos. Ele não tem um perfil altamente assim abundante, próspero, porque prejudica um pouco Júpiter, né? Aqui ele tem debilidade, mas assim, ele tem uma característica linear, não é veloz, né? A natureza do aspecto é harmoniosa. Se for para assuntos, se você estiver lidando com assuntos de aquisições, investimentos, coisas que têm uma relação com os temas da vida material, por exemplo, né, finanças e tal, esse aspecto ele tem um pouco mais de favorecimento para as coisas um pouco mais tradicionais. Então, investimentos que sejam mais tradicionais, que não sejam de alto risco, coisas não precisa ser altamente conservadora, né? Mas a secura fica um pouco mais presente aqui, né, nos signos, e isso vai favorecendo um pouco mais de coisas comuns, mais simples, mais tradicionais, tá? E o ritmo ele é calmo, então não temos uma grande agitação. Então, tem um certo nível de prosperidade, mas não de alto risco. Assuntos que dependam de temas viagens, deslocamentos de um lugar para outro também tendem a ser favorecidos durante esse momento, né? É um perfil aí que é pacífico, né? A gente tem uma característica pacífica. 7 de fevereiro, quarta-feira, 17h12, nós vamos ter uma conjunção de Lua com Vênus. E esse é o único movimento importante exato, né, dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro. A Lua está num ponto de debilidade dela, do detrimento,
E Vênus, aqui nesse ponto, ela está no próprio termo. E Vênus também é um dos regentes, assim como a Lua, da triplicidade da Terra. Então, essa conjunção é legal, ela é produtiva, ela não tem um quadro de velocidade, e Vênus representando o desejo está bem centrada. Então, aqui é fácil a gente realizar as coisas que a gente quer, que a gente gosta, tal. E não é um clima assim empolgado, festivo, animado, assim agitado, aquele clima festivo, mas ele é um clima de satisfação natural, sim, né? Ele tem uma característica de satisfação natural. E aí, para os assuntos de vida material, investimento, coisas de aquisições, também bem interessante. No sentido de criatividade, ele tem um perfil de realização prática, então não é uma criatividade assim que divaga para interpretação, coisas assim que dependam muito da abstração, mas para aplicação prática, ele é bem interessante aqui, esse momento, tá? Essa conjunção ela é bem favorável e o clima ele é otimista, né? Vênus é um planeta benéfico, ela tem um poder aqui pela triplicidade, pelo próprio termo, isso vai criando um clima favorável aí para o dia também. Vai ser perfeito às 17h12, né, à tarde, e depois disso a gente não tem novos aspectos, mas a Lua não vai ficar fora de curso, porque no dia 8 ela vai chegar ao mesmo grau em que está Marte agora, né? Bom, então ela está se afastando de Vênus e se aplicando a Marte. E o Marte está se encaminhando aqui para o final de Capricórnio, que a exaltação dele ele está bem forte, enquanto a Lua está bem fraca. Bom, gente, essa conjunção ela não é assim tão amistosa, não é muito leve, porque Marte está bastante forte, e como ele já tem uma característica natural de força, né, de coisa assim mais rígida, né, de uma característica mais brava, essa conjunção da Lua com Marte pode representar assuntos difíceis de lidar. Então, assim, para o dia a dia, pensando em início de momentos de assuntos importantes, não é muito legal, não é muito recomendado. Mas, assim, tem uma característica muito robusta que, às vezes, onde a gente precisa empregar muita força, determinação, superação, vai encontrar isso, né? Vai criando um campo de encorajamento, mas ele não é um encorajamento, assim, suave, assim, não é uma coisa leve, porque Marte está bem forte e os assuntos naturais de Marte são de combate, de briga, de rompimento, né? Ele tem uma tendência muito assim forte, né? De força bruta mesmo, e às vezes isso pode representar aplicar mais força do que é necessário. Então tem que manter atenção, principalmente se vocês estiverem lidando com assuntos que tenham a ver com outras pessoas, né? Porque todos os aspectos, conjunção, quadratura, oposição de Lua com Marte, eles não facilitam o diálogo, um meio termo, eles têm um perfil de combate, de competitividade, de dureza. Então, lidar com assuntos de troca com as pessoas, negócios, não é tão legal. Isso tende a ter uma tendência de empurrar, assim, né? De forçar muitas coisas, tá? Mas, como eu falei para você, se você estiver lidando com alguma situação que dependa de coragem, de força para segurar alguma situação, ele já tem um perfil robusto, assim, né? Que pode ser aí um tanto favorável, tá? 10h59, a Lua ingressa em Aquário. Bom, ela deixa esse campo aqui do detrimento dela, mas em Aquário a Lua não tem poder, então ela vai ter um pouquinho de poder aqui nos 10 graus finais da própria face, né? Aqui ela não tem, então ela tá peregrina. Só que assim, ela já tá entrando, assim que ela entra aqui, ingressa em Aquário, ela já começa a se aproximar de Mercúrio. Então, esse momento, né, esse trânsito da Lua em Aquário, ele tem um perfil de interação, primeiro, né? Mas não é de uma interação muito fácil cotidiana, porque o aquário ele tem um perfil mais lógico, assim, e amplo, né? Tem uma tendência mais genérica, assim, né? Ele não tem uma tendência de profundidade. E como a gente tem Mercúrio e Lua, são os astros que se movimentam mais rápido, né? Estão aqui em Aquário. O ritmo, ele até flui, porque tem calor, mas ele se envolve muito com os assuntos. Então, a questão que a gente deve ter aí atenção para não ficar se enroscando com coisas que a gente vê. Ele não tem um perfil emocional, mas mental de envolvimento, opinião, opinativo, assim, né, sobre as coisas. Então, naturalmente, a gente vê, lê, presta atenção nas coisas e começa a desenvolver, né, pensamentos, ideias e tal. Principalmente quem já tem Mercúrio ou Lua aqui em Aquário, que vai sentindo esse fluxo mental muito forte, né? Agora, gente, é uma configuração que, para quem busca ideias, né, coisas assim, pode ser interessante. Por exemplo, uma reunião de brainstorming para ter ideias, assim, pode ser bem legal,
momento. Ele não tem uma criação assim de divagação, de abstração, mas bem em fluxo mental tem, tá? Assuntos técnicos, tecnológicos também são interessantes. Depois do ingresso da Lua em Aquário, a gente vai ter a conjunção de Lua com Mercúrio, que é isso que eu falei para vocês, né? É uma tendência bastante mental. Ocorre na casa 5, é uma casa que pega o âmbito do entretenimento, ou atividades mais intelectuais também. Então, um perfil bem intelectual, Lua com Mercúrio em Aquário, né? Aí na sexta-feira, dia 9, com a Lua ainda em Aquário, meia-noite e 10, nós vamos ter esse aspecto desafiador. Lua com Júpiter. Para a Lua até é favorável, né? Mas assim, ele quebra um pouco o ritmo, né? Assim, e não tem já tanta velocidade, ele pode ser um pouco preguiçoso, muito amarrado em próprios pensamentos e ideias. Para aplicar mudança pode ser difícil, né? Então não é o momento que eu recomendo para aplicar mudança, mas vai acontecer bem na madrugada, né? E depois desse momento, meia-noite e 10, a Lua já começa a se afastar desse aspecto, ela vai carregando ainda durante a madrugada um pouco mais dessa tendência mais preguiçosa, assim, né? E a Lua nova vai acontecer só à noite, às 19h59 da sexta-feira. Ocorre aqui no signo de Aquário. Abrindo o mapa, né, para Brasília, a gente tem um ascendente aqui em Virgem, então a casa 7 é em Peixes, e o Aquário vai ficar na 6. Então, independente do sistema de casas que a gente estiver utilizando, se for por quadrante ou signo inteiro, a lua nova ocorre na casa 6, no signo de Aquário. E a casa 6 é uma casa de infraestrutura, é uma casa de abastecimento no sentido coletivo, né? Abastecimento de suprimentos de maneira geral. É a casa que envolve o âmbito de saúde, de saneamento básico também. E um perfil aquariano, ele tem uma tendência mais voltada tanto para ideias, teorias novas, projetos novos nesse tipo de assunto, né? Como ele pode pegar mais esse assunto vinculado à parte elétrica, ligado às hidrelétricas, a fornecimento de energia, né? Também pode ser um dos assuntos que venham aí para os próximos dias dessa alunação. Bom, a gente tem um ascendente aqui no signo de Virgem e o regente, então, do ascendente ao Mercúrio, ele está em Aquário ainda, então essa tendência por signos internos, ele está inclusive bem na cúspide das 6, puxa bem a atenção para o setor elétrico, né? Então, isso não quer dizer que vai ter corte de energia, apagão, né? Como as pessoas costumam ter muito medo, mas o tema fica na pauta. Então, isso pode pegar tantos assuntos burocráticos envolvendo as companhias, né, de fornecimento de energia, como pode pegar fatores ligados, como eu falei para vocês, a hidrelétrica, né? Hidrelétricas ou outros tipos de fornecimento de energia, também pode ter assuntos vinculados a isso, tá? Quer dizer que vai ter apagão, não. Outro assunto que envolve a sexta casa, né, no âmbito coletivo, são partidos políticos, né? Então, figuras aí de partidos políticos, aí pode ter movimentação nesses assuntos, né? Temas envolvendo identidades de partidos, por exemplo, né? E ambientes de não governamentais, né? As ONGs, organizações não governamentais, também entram aqui na sexta casa. Então, todo o movimento de Aquário acaba puxando toda a atenção para esses assuntos, certo? Depois desse momento, aqui 19h59, a Lua vai ficar fora de curso, tá? Porque o próximo movimento da Lua é só no sábado, que é o ingresso dela no signo de Peixes. Então, para início, depois da fase nova, não é legal. Na verdade, nem a fase nova é legal, porque a Lua fica oculta, né? E a Lua, no sentido eletivo, é o principal astro. O movimento da Lua, ele vai indicando o fluxo natural das coisas. Então, para iniciar atividades, não é bom nem a Lua nova e nem depois da Lua nova aqui, porque ela já vai ficar fora de curso, tá? Aí, gente, no sábado, dia 10, o primeiro movimento é de Mercúrio, não é da Lua, tá? Ela continua fora de curso. Às 10 horas e 25 minutos, a gente tem o Mercúrio chegando a uma quadratura a Júpiter. Bom, em termos de ritmo, é lento, prejudica o fluxo natural dos assuntos, ele é muito emperrado com opinião, ideia, pensamento, coisas de assuntos que envolvam a justiça, senso de justiça, assuntos jurídicos, burocráticos, não é muito interessante, e até para estudos também não é, né? Porque o Júpiter ele tem uma representação do mestre, do diploma, por exemplo, e o Mercúrio mais do fluxo comum do conhecimento. E é um aspecto desafiador envolvendo signos fixos. Então, isso vai levando dificuldade para a fluidez com assuntos de estudos, né? E vai levando também dificuldade na questão do diálogo. Então, mantenha a atenção aí, porque ele é um pouquinho rígido.
10h42, pouquinho depois só, aí a Lua ingressa no signo de Peixes. Bom, e a Lua já ingressa em Peixes, já se aproximando de Saturno. A Lua tem características da água, ela é fria e úmida, né? Então ela vai se conciliar bem em natureza com o próprio signo de Peixes, só que no sentido de ritmo não tem velocidade, ele tem um perfil muito emocional. Peixes é um signo mutável, vai gerando muito desvio dos assuntos naturais, né? Quer dizer que a gente tem dificuldade para manter o passo firme diante dos assuntos que a gente estiver realizando. Ele vai desviando muito, porque a tendência é se envolver com as coisas. E não quer dizer que você vai se envolver com temas difíceis, de dor do outro, não. Qualquer coisa do dia a dia acaba desviando bastante a atenção do assunto principal. Principalmente porque quem já tem esse perfil de Mercúrio, de Lua, no signo de Peixes, que já tem uma tendência a desviar bastante, a dificuldade em se manter. Então fica bem, essa tendência ela fica bem elevada, assim, né? Ela é muito envolvente com as coisas e a gente perde senso de retidão. Agora, assim, o processo de divagação mental, emocional, criativo, ele fica muito elevado. O que eu recomendo é assim, se você lida com atividades, precisar nesse momento de um fluxo criativo, você vai encontrar, principalmente no que depende da abstração. Ele é bem de divagação mesmo. Por exemplo, para temas místicos, pode até ser interessante e tal. Aí a Lua já começa a se aproximar de Saturno e ela vai chegar ao mesmo grau de Saturno às 22h44, no sábado, dia 10. Então, todo sábado ele vem com uma tendência lenta, complexa, enroscada. Para assuntos práticos pode ser um pouquinho difícil, porque o ritmo natural ele é enroscado, né? Então, assim, as coisas não vão fluindo de uma maneira linear. Tudo parece mudar, né? Você vai criando um campo muito permeável ao entorno, tá? Não é um momento muito interessante, um dia muito interessante para atividades que dependam muito de concentração ou que assim, dependam de uma concentração prática, né? Ou que dependam de processo lógico, muito racional, assim, coisas muito minuciosas no sentido técnico, por exemplo, já pode ser um pouco mais desafiador. O ritmo é bem lento, né? E aí depois, ó, vocês já percebem que a Lua vai começar já a se aproximar desse aspecto com Júpiter, mas aí vai entrar na próxima semana, né? Então, sábado ele vem lento, assim, né? Ele vem com uma tendência um pouco preguiçosa, assim, né? Tá bom? E é isso, gente. Viram? Então, essa semana não tem assim tantos aspectos, mas dos eventos importantes, o ingresso do Mercúrio em Aquário, que muda um pouco uma dinâmica do fluxo natural aí, né, do trânsito geral das coisas e tal, e a própria fase nova também, né, que vai acontecer nessa semana, também trazendo esse movimento aquariano bem forte, tá bom? Então, eu deixo um abraço para vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se quiser se tornar membro para aprender mais astrologia, seja muito bem-vindo aqui à seção de membros. E se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, tem aqui embaixo, tá? As minhas redes sociais. Um abração para vocês, ótima semana. Até a próxima semana, então. Até mais.